Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Hoje é aniversário da cidade de São Paulo, 467 anos. Hoje também é o dia do carteiro. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, faz agora 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Vale do Paraíba voltou para a fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva do plano de flexibilização. Nela, apenas serviços essenciais poderão funcionar. As medidas valem a partir de hoje. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo de São Paulo adia em uma semana volta às aulas nas escolas estaduais. Anvisa aprova a liberação de uso de segundo lote da Coronavac. Estado ativa mais 10 leitos em hospital regional do Litoral Norte. A Alemanha destaca caso de Covid-19 ligado à variante brasileira do novo coronavírus. Tribunal Superior Eleitoral suspende punições a quem não justificou o voto. Taubaté prevê arrecadar mais de 120 milhões de reais com IPTU. Acidente aéreo mata 4 jogadores e o presidente do Palmas. São Paulo vacila no Morumbi, empata com o Coritiba e vê título cada vez mais distante. E vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre os resultados no Rio Grande do Sul em 36 prefeituras que distribuíram o tratamento precoce em acordo com o Ministério Público. Vou falar também sobre a vacina brasileira, totalmente brasileira, cada vez mais próxima. E sobre as eleições em Portugal, em que está ganhando o presidente de centro-direita. Para quem ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7 horas em ponto. Repita. 7 em ponto. O estado de São Paulo pode esgotar sua capacidade de leitos de unidade de terapia intensiva UTI em 28 dias, caso o ritmo atual de novas internações por Covid-19 se mantenha. O cálculo feito pelo governo estadual e foi apresentado em coletiva de imprensa na sexta-feira. Durante o evento, o governo apresentou novas restrições para tentar conter o avanço do coronavírus e prometeu abrir mais de 750 novos leitos para vítimas da Covid-19 até o dia 25 de fevereiro. As cirurgias eletivas estão canceladas em todos os hospitais públicos e conveniados de São Paulo, do estado de São Paulo. Além disso, a quarentena no estado vai ficar mais restritiva à noite e aos finais de semana. O governo também decidiu adiar o início das aulas e suspender a obrigatoriedade da presença física dos alunos em sala, como explica o secretário de Educação do estado, Rocieli Soares. Nós estamos mantendo a autorização para que as escolas abram, inclusive tem escolas particulares já abrindo desde janeiro, né, porque geralmente seus calendários até começam antes, algumas abrem no dia 1º de fevereiro, isso não está alterado, tanto que o decreto do governador não será alterado. No vermelho e no laranja, as escolas podem ter até 35% dos alunos diariamente nas suas instalações com todos os cuidados e protocolos. O que nós tiramos foi a obrigatoriedade da família enviar as suas crianças para a escola na bandeira vermelha e na bandeira laranja. Então a família poderá optar e dizer, não quero mandar neste momento.
quando chegar na amarela, obviamente a situação é outra e vamos continuar avançando. E o calendário da rede estadual foi movido para o dia 8 de fevereiro, para que nós tenhamos uma semana a mais de formação dos nossos profissionais, uma mobilização de trabalho com as famílias, inclusive de informação e da importância de termos as atividades presenciais, e também o início da disponibilização da nossa secretaria para as informações dos alunos que tiverem com alguma dificuldade de conexão, de acessar os nossos sistemas, já possam estar com isso desde cedo, tendo atendimento das nossas escolas estaduais. A partir de hoje, as regiões de Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Taubaté estarão na fase vermelha do Plano São Paulo, com fechamento de comércios e serviços não essenciais. As demais, incluindo a Grande São Paulo, ficarão na etapa laranja, mas com restrições da vermelha em dias úteis, após as 8 da noite e integralmente aos finais de semana e feriados. As medidas valem até o dia 7 de fevereiro. Até lá, nenhuma região poderá avançar as fases amarela e verde, as mais flexíveis em relação ao atendimento presencial. Em São José dos Campos, a Prefeitura fez uma reavaliação das normas em vigor desde o último dia 18, quando decretou a fase vermelha na cidade. Em uma live na sexta-feira, o secretário de Saúde, Danilo Stanzani, informou que a situação enfrentada com relação à Covid-19 não permite uma flexibilização, mesmo se estivesse na fase laranja. Além disso, o fato do governo estadual ter classificado toda a região na fase vermelha impede a adesão de medidas mais brandas. Danilo Stanzani afirmou que deve demorar uns 15 dias para que os efeitos do maior isolamento sejam verificados. Os estados brasileiros já receberam as doses da vacina de Oxford AstraZeneca liberadas no sábado pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Alguns começaram a distribuição aos municípios ontem. Outros informaram que começarão a entregar as doses ao longo desta semana. São Paulo, estado que recebeu o maior lote, 500 mil, ainda não soube precisar uma data para o início da distribuição. A Secretaria Estadual de Saúde disse apenas que será feito ainda nessa semana. O estado recebeu suas doses em 2 voos e as encaminhou ao centro de distribuição da Secretaria, no bairro de Pinheiros. No Rio de Janeiro, estado sede da Fiocruz, foi o primeiro a receber suas doses e já informou que começará hoje a distribuição para as cidades. 2 milhões de doses desembarcaram no Brasil na sexta-feira, encomendadas da Índia pelo governo federal. Estradas. Rodovia Presidente Dutra e também a rodovia Ailton Senna, neste momento tem trânsito fluindo bem. O motorista não enfrenta pontos de lentidão, pelo menos por enquanto. Ailton Senna Cavalho Pinto, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, segue também com trânsito bom neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e ao sul de Minas, seguem com trânsito livre, sem complicações. Tem tempo parcialmente nublado, alguns pequenos pontos ainda com neblina, mas o sol já vai aparecendo. Apenas na Oswaldo Cruz permanece a condição do pare e siga no trecho de serra. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nos trechos de Planalto e de Serra, tem tempo bom neste momento, trânsito livre em ambos os trechos. Mas tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto, e pare e siga no trecho de Serra, devido às obras de duplicação. 7:06. Repita. 7h06. Em reunião na sexta-feira, a diretoria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou por unanimidade o uso emergencial de um segundo lote de vacinas Coronavac que protege contra o novo coronavírus. A diretoria da Anvisa, a diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, relatora do pedido feito pelo Instituto Butantan, foi a primeira a votar favoravelmente à aprovação do novo lote. Os outros diretores acompanharam o voto da relatora. A vacina atende os critérios de qualidade, segurança e eficácia para o uso emergencial, afirmou Meiruzi Freitas ao votar pela aprovação do segundo lote do imunizante. O Instituto Butantan solicitou à Anvisa a autorização para o uso emergencial de um novo lote da Coronavac, que serão envasadas no Brasil pelo laboratório. A decisão da Anvisa passa a valer a partir do momento em que houver a comunicação oficial ao laboratório, publicado no portal do órgão.
E as autoridades regionais da Alemanha anunciaram na última sexta-feira que a variante brasileira do novo coronavírus foi identificada no país. No início deste mês, a detecção de uma nova linhagem do SARS-CoV-2 com mutações em japoneses que estiveram no Amazonas acendeu o sinal de alerta no mundo e levou o Reino Unido a proibir a entrada de viajantes com origem no Brasil e outros países latino-americanos, além de Portugal. A pessoa infectada retornou na última semana de uma viagem ao Brasil e desembarcou em Frankfurt, o aeroporto mais movimentado da Alemanha. A unidade federativa já havia identificado pacientes que contraíram a variante britânica e sul-africana do coronavírus. O indivíduo não apresentou sintomas e foi diagnosticado por meio de um teste molecular RT-PCR, que atestou a linhagem brasileira. No entanto, o que é necessário, uma contraprova ainda pendente. O Instituto Robert Koch, agência da Alemanha para o Controle e Prevenção de Doenças, informou que monitora de perto a circulação de variante do SARS-CoV-2 no país. A Delegacia Seccional de Taubaté será comandada pelo delegado Marcelo Francisco Augusto Dias, um dos responsáveis pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas na capital. Ele assume o posto de delegado titular deixado por José Antônio de Paiva, que se aposentou. Ele ficará responsável por 21 unidades policiais. A seccional de Taubaté abrange também as cidades de Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luís do Paraitinga e Tremembé. O índice de abstenção do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 subiu ontem no segundo dia e atingiu 55,3% do total de candidatos confirmados esperados para esta edição. Este é o maior índice de toda a história do Enem. Antes, o recorde havia sido registrado em 2009. De acordo com o balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, compareceram às provas 44,7% e 55,3% faltaram. Ao todo, eram esperados 5,5 milhões de candidatos. O número exclui os candidatos do Amazonas e de duas cidades de Rondônia, Espigão do Oeste e Rolim de Moura, que tiveram as provas adiadas devido à pandemia. Quem perdeu a prova por problemas logísticos, como as salas lotadas, deve pedir a reaplicação do Enem a partir do meio-dia de hoje até sexta-feira. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou na noite de sábado a Manaus e, de acordo com a assessoria da pasta, ficará no estado do Amazonas pelo tempo que for necessário. No mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ministro na crise da pandemia de Covid-19 no estado. Pazuello desembarcou junto com 132.500 doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. As doses fazem parte do carregamento de 2 milhões que o Brasil recebeu da Índia na sexta-feira. Manaus tem vivido dias de caos na saúde pública em decorrência da explosão no número de casos de Covid-19. Na semana passada, chegou a faltar oxigênio nas unidades de saúde, levando à morte pacientes que necessitavam de tratamento hospitalar para a doença. O procurador-geral, Augusto Aras, tomou a decisão após analisar representação do Partido Cidadania, que aponta suposta omissão do ministro e de seus auxiliares, além de informações preliminares prestadas por Pazuello sobre a crise. Tem informação de que várias pessoas lá furaram a fila. E quem furou a fila dos grupos prioritários para receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus em Manaus não terá direito à aplicação da segunda dose até que chegue a sua vez, conforme o cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde. É o que determinou a juíza Jaisa Maria Pinto Frax, da Primeira Vara Federal no Amazonas, em ação na qual critica todas as pessoas que se valeram de privilégios para serem imunizadas antes. Segundo a juíza, quem tomou a primeira dose da vacina indevidamente e quiser tomar a segunda, pode ficar sujeito à prisão em flagrante delito em caso de insistirem no ilícito. Agora 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde.
Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h15. Repita. 7h15. Os carnês para pagamento do IPTU referente ao ano de 2021 já estão disponíveis no site do portal Cidadão de Taubaté. Os carnês também serão enviados pelos Correios a partir desta semana. Segundo a Prefeitura, foram emitidos cerca de 130 mil carnês e a previsão de arrecadação é de 121 milhões de reais. O IPTU sofreu reajuste de 4,77%, levando em consideração a inflação medida pelo INPC de novembro de 2019 a outubro de 2020. Será possível quitar o carnê já no primeiro vencimento, 19, 20 e 21 de fevereiro, com 10% de desconto, ou pagar em cota única na data do segundo vencimento, com abatimento de 5% do valor do imposto. Além disso, o contribuinte pode optar por parcelar em até 10 vezes. E o governo anuncia mudança na norma da pesagem para reduzir custos do caminhoneiro. Caminhoneiro vai pagar menos na pesagem. O governo federal decidiu revisar a norma e vai utilizar uma nova metodologia. De acordo com a Agência Brasil, uma das mudanças é a substituição do cálculo de peso por eixo por peso bruto, que já vale para algumas categorias. Também será ampliada a tolerância do peso de cargas. As medidas têm o objetivo de baratear os custos do transporte rodoviário de carga. Em live nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova norma será publicada em breve e deverá onerar menos o caminhoneiro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que a revisão está quase finalizada e lembrou que o governo federal eliminou a tarifa de importação de pneus para o transporte de cargas. Freitas informou ainda que será lançado o documento de transporte eletrônico para os caminhoneiros. A ideia é reunir em um único documento os cerca de 15 a 20 que são exigidos pela legislação para motoristas de carga. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira, o dia terá aumento gradativo de nebulosidade e devem ocorrer pancadas de chuva de forma isolada a partir da tarde. As temperaturas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 32 graus. Neste momento, temos 20 graus. 7h17. Repita. 7h17. O famoso apresentador de TV dos Estados Unidos, Larry King, morreu aos 87 anos, informou seu perfil oficial no Twitter no sábado. King comandava um tradicional programa de entrevistas na CNN dos Estados Unidos há mais de 25 anos. O apresentador estava internado desde o início do mês por conta de complicações do novo coronavírus. Ele tinha diabetes tipo 2, um dos fatores de risco para a Covid-19, e retirou um câncer de pulmão em 2017. Você fala que o próprio Jô Soares se inspirou nele, né? Vai fazer o programa dele nos talk shows, né? Que aliás, não só, né, o Jô, né? Muitos apresentadores se inspiraram nele. Verdade, era uma pessoa extremamente conhecida, criou praticamente esse formato de talk show. É mais uma grande perda para o mundo artístico, com certeza, viu, Clemente? Os etilômetros, popularmente conhecidos por bafômetros utilizados pela fiscalização de trânsito, são verificados pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Em 2020, o IPEM verificou 4.408 etilômetros para diversas instituições, entre elas batalhões da Polícia Militar do interior de São Paulo, Comando de Policiamento da Região Metropolitana e do Interior. Os ensaios consistem em injetar nos etilômetros 3 diferentes concentrações de misturas gasosas de etanol em nitrogênio, além de injeção de ar sintético para verificação do ponto zero. A verificação anual tem como finalidade aprovar o instrumento após os ensaios laboratoriais para poder ser utilizado em fiscalização de trânsito. Em 2019, foram verificados 5.536 etilômetros.
Um carro sofreu um capotamento na Via Dutra na madrugada de ontem. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 153, sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos. Uma adolescente de 16 anos perdeu o braço direito e outra ficou ferida. 7 pessoas estavam no veículo. Já em Campos do Jordão, 2 turistas sofreram um acidente de quadriciclo na tarde de ontem. Elas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Alameda Nevada, no bairro Jardim Cataguases. As duas perderam o controle do veículo, que caiu de um barranco de aproximadamente 4 metros dentro de um riacho. Uma das vítimas ficou embaixo do veículo, teve escoriações e suspeita de fratura de costela. A outra mulher, apenas escoriações. As duas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Taubaté. Agora são 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h23. Repita. 7h23. O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira que não há nada comprovado cientificamente sobre a vacina. A única vacina aplicada no Brasil até o momento é a Coronavac, que teve uso emergencial aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no dia 17. A aprovação da Anvisa significa que a vacina tem a eficácia e a segurança necessárias para ser aplicada emergencialmente. A eficácia e a segurança da Coronavac foram comprovadas em ensaios clínicos conduzidos no Brasil. No país, a vacina é fabricada pelo Instituto Butantan, em São Paulo, instituição pública de pesquisa ligada ao governo do estado. Bolsonaro deu a declaração a jornalistas na porta do Palácio da Alvorada. Ele repetiu, como tem feito nas últimas semanas, que a vacina não será obrigatória. Bom, se não é obrigatório, porque tanta polêmica, né? Não é verdade? Toma quem quer e pronto, né? Agora cá entre nós, hein? Tá uma bagunça essa vacinação que não tem sentido, né? Clemente, na verdade... a ação do governo federal, os governos estão perdidos, os governos estaduais estão perdidos, ninguém sabe quem manda em quem, o que vai acontecer. Que barbaridade isso, né? Na verdade, o grande problema, Clemente, na minha visão, e é triste a gente chegar a essa conclusão, é que, infelizmente, um caso de saúde pública mundial... gravíssimo, virou um caso político. Com toda essa questão, essa polarização que a gente tem aqui no Brasil hoje. É uma coisa que não dá para acreditar. Tem pessoas morrendo, isso é fato, né? O Brasil tem mais de 220 milhões de pessoas. São Paulo tem mais de 45 milhões de pessoas. Tem 6 milhões de idosos, 8 milhões. Não dá para nada. Não dá nem para começar, né? Não houve conversa do governo federal, não houve conversa do Ministério da Saúde, não houve entendimento com a Anvisa, não houve entendimento com os governos estaduais. Ou seja, uma bagunça generalizada, lamentavelmente isso. E aí, para completar o pacote, a questão do ser humano, né? Sim. Que sempre quer ver o seu próprio umbigo e esquece do próximo, esquece das pessoas. Em tudo, né? Exatamente. A parte mais triste dessa pandemia é a constatação desse lado inacreditável do ser humano. Ninguém sabe, né? na verdade, quem vai tomar vacina e quando termina isso, quando que a população estará realmente totalmente vacinada. Ninguém sabe nada. Exatamente. E o que é do governo? O governo não percebe isso. Seja o governo federal, os governos estaduais, não há uma pressão, a Anvisa, enfim, né? Tá tudo largado. Então, chegou a vacina, manda pra onde? Chega lá, entra a justiça no meio. Ninguém sabe o que tá fazendo. E lá fora tem alguma coisa semelhante ao que está acontecendo aqui no Brasil? Não. Pois é. Na hora. Agora, 7h25. Repita. 7h25. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, negou na sexta-feira uma ação do PDT que questionava a definição de votação presencial para a escolha do presidente da Câmara dos Deputados no próximo dia 1º. Com isso, fica mantida a decisão tomada pela mesa diretora da Câmara no dia 18. O PDT requereu ao STF a adoção de um sistema híbrido, prevendo também a possibilidade do voto remoto, sem excluir a votação presencial para os deputados que preferirem. O PDT, representado pelo presidente da sigla, Carlos Lupe,
e pelo deputado federal Mário Heringer, de Minas Gerais, argumentou que a pandemia da Covid-19 atinge níveis alarmantes no Brasil e em todos os outros países. Na ação, o partido aponta que a Câmara realizou votações em 2020 utilizando o sistema de deliberação remota, permitindo que os parlamentares votassem à distância por meio de um aplicativo no celular. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,66, com alta de 2,24%. Na última sexta-feira, as bolsas internacionais corrigiram a sequência de altas recentes, na qual bateram recordes históricos. O Dow Jones caiu 0,57% a 30.996 pontos e o Nasdaq subiu 0,09%, fechando a 13.543 pontos. No Brasil, o Ibovespa teve queda de 0,8% na última sexta-feira e fechou a 117.380 pontos. Já o dólar comercial subiu 2,14% a R$ 5,47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, a hora 7h27. Repita. 7h27. E vamos agora com a boa notícia do dia. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo aprovou 2 projetos ecológicos na modalidade Ativo Verde, que abrangem a restauração de mais de 30 hectares de área em 3 cidades do interior paulista. As ações de restauração são o reflorestamento nos municípios de Piracaia e Joanópolis e no Parque Estadual Aguapeí, em Nova Independência. Lançado em agosto, a ferramenta Ativo Verde possibilita o cadastro de propostas com o objetivo de gerar créditos ambientais ou ativos que poderão ser utilizados para o cumprimento de obrigações de restauração. O líder da agora maioria democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, disse na sexta-feira que a Câmara vai entregar hoje o processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump por incitar uma insurreição. Com isso, terá início o julgamento que pode impedir com que Trump tente assumir o cargo novamente. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o processo de impeachment, mas ele ainda tem que ser levado ao Senado, onde será julgado. Diferentemente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos não é afastado quando o processo de impeachment é aberto no Senado. A sua remoção ocorre de forma definitiva após o processo ser analisado e aprovado pelos senadores com 2/3 dos votos. O julgamento ocorre com Trump já fora do caso. Ele deixou o poder na semana passada, após a posse de Joe Biden. Caso ele seja considerado culpado, essa vai ser uma situação inédita no país. A Procuradoria da Argentina confirmou que o médico Leopoldo Luque, responsável por cuidar de Diego Maradona, falsificou a assinatura do ex-jogador para obter o seu histórico médico. A constatação da autoridade local aconteceu após uma análise da caligrafia de documentos que foram encontrados na casa Luque, que está sendo investigado por homicídio culposo no caso do ídolo Hermano. A promotoria responsável pela investigação do caso acredita na possibilidade de homicídio culposo por negligência médica. A declaração do ministro das Comunicações, Fábio Faria, sobre a ativação do chip FM nos aparelhos celulares produzidos no Brasil foi bem recebida pela radiodifusão. Com o desbloqueio do dispositivo nos smartphones, os consumidores poderão receber o sinal das emissoras de rádio pelo ar, sem a utilização do pacote de dados oferecidos pelas operadoras. Estamos fazendo rádio no celular. Para cada telefone fabricado no Brasil, vem o rádio de graça, sem precisar instalar pelo Wi-Fi ou pelo de dados, ou plano de dados, afirmou Fábio Faria em evento promovido pela Tribuna de Comunicação e Fecomércio em Natal, Rio Grande do Norte, na sexta-feira. Como a maioria dos modelos de celulares já possui o chip FM instalado, a ativação do dispositivo permitirá o acesso gratuito à informação, entretenimento e serviços veiculados por rádios de todo o Brasil. Com o intuito de defender a ativação do chip, desde 2014, a BERT vem promovendo campanhas que estimulam o consumidor a escolher modelos de aparelhos celulares que tenham o chip integrado. O mais recente é Smart
é ter rádio de graça no celular. Finalmente, né, Lai Morena? Tanto tempo os radiodifusores de todo o país lutando para que fosse liberado esse chip aí no celular para que as pessoas tivessem acesso ao rádio, né? E agora, finalmente, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, acabou tomando essa atitude e, felizmente, parece que as coisas vão melhorar para os usuários de smartphones, né? Exatamente. Na verdade, esse chip já existe nos aparelhos, né? A grande maioria agora... É só liberar, né? É só você fazer no software, você fazer a ativação desse sistema. Agora, infelizmente, os celulares que são um pouco mais premium, vamos dizer assim, aí já utilizam outros chips e aí não sei como é que eles vão fazer isso, mas que realmente é uma notícia muito legal a gente ter rádio sem ter que pagar nada, como o rádio sempre foi assim. Como deveria ser, né? Como deveria ser. Claro. Essa é uma notícia muito bacana, você não vai precisar usar o seu plano de dados, vai conseguir ouvir a Jovem Pan numa boa pelo seu celular. Todo mundo conquista, inclusive os radiodifusores que lutaram por isso, né? Muitos anos lutando, inclusive. Agora a hora? 7h32. Repita. 7h32. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Um acidente aéreo matou ontem o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, de 32 anos, e mais 4 jogadores do time. Lucas Prachedes, 23, Guilherme Noé, 28, Ranulli, 27 e Marcos Molinari, 23. O comandante da aeronave, identificado até o momento apenas como Wagner, também morreu na tragédia. A queda do avião ocorreu em Luzimangues, distrito do município de Porto Nacional, no Tocantins. O grupo seguia para Goiânia, onde o Palmas tinha partida marcada para hoje contra o Vila Nova pela Copa Verde. A CBF adiou o confronto em função da tragédia e divulgou uma nota se solidarizando com familiares das vítimas. Só lembrando que o Lucas Prachedes atuou aqui em São José, no Águia do Vale, no ano de 2018. Em partida realizada em São Januário, pois o Maracanã está emprestado à Conmebol para a disputa da final da Libertadores, o Fluminense venceu por 2-0 o Botafogo e segue no grupo de cima do Campeonato Brasileiro. Luca, em falha de Diego Cavalieri, e Wellington Silva, que converteu o pênalti cometido pelo goleiro botafoguense, marcaram os gols. A fase do São Paulo no Campeonato Brasileiro é terrível. Na noite de sábado no Morumbi, o tricolor saiu na frente do Coritiba com o gol de Luciano, mas cedeu o empate ao Coxa, que marcou com o Sarrafiore na reta final da partida. O resultado faz o tricolor chegar a 5 jogos sem vencer na competição. São 3 derrotas e 2 empates. O time paranaense, mesmo sem perder a 4 jogos, 3 empates e 1 vitória, ainda agoniza na zona de rebaixamento. No jogo, porém, a estratégia do Coritiba de jogar no contra-ataque foi mais eficaz que a do São Paulo. O time do Morumbi teve muita dificuldade de criação e não matou o jogo quando teve chance. O Palmeiras não conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro ontem. Na Arena Castelão, o time foi derrotado pelo Ceará por 2-1 pela 32ª rodada e obteve sua segunda derrota consecutiva na competição. Com o resultado, o Ceará chegou a 45 pontos e subiu para a 8ª colocação. Já o Palestra segue com 51 pontos e permanece na 5ª posição da tabela. O Ceará volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Atlético Paranaense no Castelão pela 33ª rodada do Brasileirão. Já o Verdão enfrenta o Vasco amanhã no Allianz Parque em jogo atrasado. Com uma atuação espetacular no segundo tempo, o Goiás venceu o Santos por 4-3 de virada na Vila Belmiro ontem em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na etapa inicial, o Peixe, com certa facilidade, abriu vantagem com o Lucas Braga e Caio Jorge. Mas o time esmeraldino voltou do intervalo com outra postura e atropelou os donos da casa. Rafael Moura marcou 2 vezes, uma delas um golaço de cobertura, e Fernandão e David Duarte fizeram os outros. O Peixe ainda esboçou uma reação ao marcar de pênalti com o Marinho, mas a reação do Goiás no segundo tempo, diante de um finalista da Libertadores, foi impressionante. Muito bem, perdeu o Palmeiras, perdeu o Santos e agora como fica a Libertadores, hein? É dia 30, né? Tá ruim, hein? Quero ver. Bom, se bem que um deles sem ganhar, né?
Alguém tem, né? Os dois não estão muito bem. Acabou o jejum de vitórias do Internacional no Clássico Grenal. Recebendo o Grêmio no Beira-Rio ontem, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder da competição, em jogo emocionante, saiu atrás, mas virou a partida já nos acréscimos para garantir o triunfo por 2-1 sobre o tricolor gaúcho e abrir 4 pontos de vantagem na ponta da tabela. Jean-Pierre marcou o gol dos visitantes. Abel Hernandes e Edenilson, de pênalti, balançaram as redes para os donos da casa. Desde 2018, o Internacional não vencia o clássico contra o Grêmio. Após 11 jogos, o time comandado por Abel Braga deu fim a um incômodo tabu e ganha uma confiança tremenda para a reta final do Brasileirão. Em casa, o Atlético Goianiense venceu Fortaleza por 2-0 na noite de ontem, pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão. Jean, de pênalti, e Natanael marcaram para os mandantes. Ao Fortaleza, só sobrou a frustração por ter perdido um pênalti e um jogador, Juninho, que foi expulso na segunda etapa. O Atlético Goianiense soma 42 pontos na tabela. O Fortaleza segue com 35 pontos, ameaçado pelo Z4 da Série A. Um surto de Covid-19 infectou 7 integrantes do elenco do Vôlei Taubaté. Após anunciar 5 casos positivos na última quinta-feira, o Vôlei Taubaté divulgou ontem que mais 2 integrantes do grupo foram confirmados entre os infectados. A lista inclui atletas e membros da equipe técnica. O time informou que, após 4 dias de paralisação total dos treinos e atividades no ginásio do Abaeté, foi realizada mais uma rodada de testes de Covid em todos os jogadores, comissão técnica e equipe de apoio na sexta-feira. O próximo jogo do time vai ser no domingo, dia 31, contra o Vôlei Ribeirão, no Abaeté, pela Superliga. E ainda falando sobre Campeonato Brasileiro, fecha a rodada hoje, a 32ª rodada. Jogam hoje Corinthians e RB Bragantino às 8 horas da noite pela Série A. E também pela Série B, às 5 horas da tarde, Operário Paranaense e também Chapecoense. Agora 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h41. Repita. 7 horas 41 minutos. O bairro Galo Branco, região leste de São José dos Campos, recebe na próxima quarta-feira a 15ª Operação Casa Limpa de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A intenção é recolher materiais que possam acumular água e facilitam a proliferação do vetor transmissor das arboviroses. Os 54 agentes de combate às endemias da Prefeitura vão visitar 7.026 imóveis divididos em 135 quadras. Hoje e amanhã, os agentes farão as visitas prévias aos imóveis informando sobre a atividade. Na quarta-feira, das 8h30 da manhã às 2 da tarde, os caminhões da Secretaria de Manutenção da cidade e da Urban passarão recolhendo os materiais. A Secretaria de Estado de Saúde anunciou 10 novos leitos no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba. Com isso, a unidade de saúde contará com um total de 30 leitos de UTI exclusivos para o atendimento de casos graves de Covid-19 na região. O hospital é a unidade de referência do Litoral Norte para este tipo de atendimento, regulados pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Além dos leitos de UTI e enfermaria, toda a estrutura hospitalar é também utilizada pela equipe clínica para oferecer atendimento necessário aos pacientes suspeitos ou diagnosticados com a Covid-19. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, assinou uma resolução suspendendo as consequências legais para quem não votou nas eleições municipais de 2020 e não justificou ou pagou a multa. Entre suas justificativas, a medida considera que a persistência e o agravamento da pandemia no país impõem aos eleitores que não compareceram à votação nas eleições de 2020, sobretudo aqueles em situação de maior vulnerabilidade, obstáculos
obstáculos para realizarem a justificativa eleitoral. O texto da resolução sobre o assunto considera ainda a dificuldade de obtenção de documentação comprobatória do impedimento para votar, no caso de ausência às urnas por sintomas da Covid-19. A norma não estipula prazo para a suspensão das sanções para quem não votou e não justificou ou pagou multa. A medida ficará vigente ao menos até que o plenário do TSE vote se aprova ou não a resolução assinada por Barroso. Isso não deve acontecer antes de fevereiro, devido ao recesso forense. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno encerrou-se em 14 de janeiro. O limite para justificar a falta no segundo turno é de 28 de janeiro. Ambas as datas marcaram os 60 dias após as votações. Será iniciada hoje por meio da Fundação Cultural de Jacareí a primeira oficina de 2021 para esclarecimentos de dúvidas da Lei de Incentivo à Cultura, LIC. O edital de fomento e financiamento do setor artístico e cultural foi publicado no final do ano passado, no dia 18 de dezembro. A oficina de Tira Dúvidas será online e não será necessária inscrição prévia. Hoje, a realização será das 3 às 5 da tarde, amanhã, das 10 da manhã ao meio-dia. As inscrições para a Lei de Incentivo à Cultura serão iniciadas no dia 1º de fevereiro e vão até o dia 12 de fevereiro. Agora são 7 horas. Agora são 7 horas 45 minutos. Repita. 7h45. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Princesa Isabel, em Santana, que a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, e também na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, e Rua Estados Unidos, no Vista Verde. Estas 3 vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Vamos falar agora da Operação Fumacê em São José dos Campos hoje, região central, no Jardim Augusta, Jardim Oswaldo Cruz e também na Vila Sanches, também na região oeste, Residencial Aquários 1, Parque Imperial e Sunset Park, região leste, Residencial Ribeira, Ilha Escura, Fazenda Honda, Fazenda Takanashi, Rua Coronel Gonçalves, Jardim Nossa Senhora da Conceição. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem um ponto de lentidão na altura de Guarulhos, na altura do quilômetro 209, na pista expressa, por conta de um veículo quebrado na pista. Hoje é feriado em São Paulo, então o trânsito está bem mais tranquilo, só que tinha um carro quebrado, aliás, tem um carro quebrado. E aí, consequentemente, a gente tem lentidão 209, rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. Rodovia Ailton Senna segue também sem maiores complicações nessa manhã, não há pontos de lentidão, assim como o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e ao sul de Minas, ambas seguem com situação bastante semelhante nesta manhã. Tem trânsito livre, tem boa visibilidade, tem vários pontos já com sol aparecendo. Apenas ressalva aqui a Oswaldo Cruz, continua com pare e siga no trecho de serra. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também nos trechos de Planalto e de Serra com tempo bom, com trânsito livre em ambos os sentidos. Motorista faz uma viagem tranquila. Tem obras a partir do quilômetro 64 e tem pare e siga no trecho de serra também da rodovia dos Tamoios, mas ali por conta das obras de duplicação das pistas. 7h47. Repita. 7 horas 47 minutos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas 50 minutos. Repita. 7h50. Muito bem, nós vamos com a reclamação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente. A gente tem reclamação aqui do Cláudio Luiz, que é nosso ouvinte de Jacareí. Ele é proprietário da empresa Madefix e o problema dele é com a Vivo. Ele diz que mudou o endereço da empresa e desde o dia 7 de janeiro, hoje é dia 25, tá quase acabando o mês, até agora
eles já pediram a transferência das 3 linhas telefônicas para esse novo endereço e a Vivo não atendeu a solicitação. Ele tem vários protocolos, ele mandou todos os números para a gente, ele tem protocolo inclusive de reclamação na Anatel e até agora nada. Desde o dia 7, hoje é dia 25 e a Vivo, segundo até o Cláudio estava comentando com a gente, cada vez que ele liga é uma desculpa diferente. Não tem a linha, não tem a disponibilidade, não tem o ramal, não tem o não sei o quê. E até agora nada, o problema permanece. E o Cláudio está aí com a empresa dele, as 3 linhas, no momento de pandemia, ele não consegue ter as linhas telefônicas operando. Será que a Vivo está ouvindo a gente? Será que tem alguém responsável pela Vivo que possa responder aí, possa atender ao proprietário da empresa Motherfix, o Cláudio Luiz de Benedictis? Tá aí a pergunta, né? Aguardamos. Estamos com a pandemia, agora a fase vermelha, pessoas sem emprego, pessoas precisando vender, enfim, e a Vivo atrapalha, infelizmente, a vida desse empresário em Jacareí. Isso mesmo. A gente tem reclamação também do Anderson. Na verdade, o Anderson aqui de São José dos Campos, ele faz um questionamento. Ele diz que gostaria de saber se nessa fase em que estamos, né, a fase vermelha, somente os serviços essenciais podem abrir e se acontece isso, por que o radar móvel está funcionando? Ele é essencial? Questionamento do Anderson, nosso ouvinte de São José dos Campos. Eu acho que porque se fala que os radares não estão funcionando e, infelizmente, os motoristas mal educados vão começar a aprontar excesso de velocidade. Sim. Já não respeito ninguém com o radar. Isso que eu ia falar. Imagina você se tem os radares. Não tem jeito, né? Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente o que acontece? A gente, inclusive, semana passada, eu lembro de a gente ter recebido reclamação de ouvintes em relação à solicitação de redutores de velocidade porque os motoristas não respeitam a velocidade. Então, infelizmente, enquanto a gente tiver motoristas mal educados na rua, sim, os radares são essenciais. A gente adoraria viver num mundo que não fossem necessárias essas penalidades, né? Que todo mundo respeitasse as leis, que todo mundo andasse na velocidade... essas pessoas, né? Sim, andasse na velocidade certa, respeitasse o pedestre atravessando na faixa, que o pedestre também atravessasse só na faixa, né? Motociclista não andasse pelo corredor, aquela coisa toda. Mas, infelizmente, isso é uma utopia. A gente acha que nunca vai chegar num ponto desse. Eu ia dizer que é um sonho, não é sonho, é pesadelo, né? Tem hora, né? Exatamente. E lembrando, viu, Lai? Lembrando que em breve, em São José dos Campos, a Polícia Militar poderá também vai atuar no trânsito. Portanto, os motoristas mal educados, não respeitam semáforo, que não respeitam conversão proibida, estacionamento em local proibido. Falando ao celular, muito comum nos dias de hoje, que a pessoa não aprendeu ainda, pode ter certeza, se um policial militar observar isso, você será multado. E não adianta reclamar. Exatamente. A lei está aí, precisa ser cumprida, né? Para benefício seu, para seu benefício próprio e também para benefício de terceiros, né? Porque vale para todo mundo, para nós também, né? Claro, sem dúvida alguma. Eu acho que esse é o ponto importante, viu? Aliás, a gente tem também um comentário aqui do Carlos, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele é bancário e ele disse que gostaria que os bancários também fossem colocados na fila de prioritários. Afinal, eles não param de trabalhar, né? Eu acho que nunca são lembrados e eles levam sempre o estigma que ele colocou aqui de trabalhar das 10 da manhã às 4 da tarde, coisa que não é verdade. Ah, não é? O Carlos diz que eles chegam às 8 horas da manhã e vão, né, até às 5 horas da tarde, das 6 horas da tarde. 4 aberto para o público, né? Tem o trabalho interno, né? Exatamente. Todo mundo sabe disso, né? E o trabalho interno, muitas vezes as pessoas não enxergam isso, né? Agora, vamos ver assim, se a gente for pensar friamente, o Carlos tem razão, o nosso ouvinte, acho que é Ranil, que mandou mensagem a semana passada, que é cobrador de ônibus, também tem razão, porque assim como, é lógico, o pessoal que trabalha na linha de frente dos hospitais é a primeira turma inquestionável, eles estão lá na linha de frente, ponto final, não cabe discussão, inclusive não cabe desculpas também para entrar nessa fila aí. Agora, tem furar a fila, né? Exatamente, furar a fila, bem colocado, Clemente. Agora, é verdade, tem muitas categorias que também precisam ser levadas em consideração nesse momento, viu? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente.
Outro dia eu reclamei que é preciso buscar a vacina brasileira contra a Covid, né, para a gente não ficar dependendo do insumo que vem da China ou não vem, né, da vacina que vem da Índia ou do insumo que virá da Índia para a Fiocruz, ou outro insumo para o Butantan, que tenhamos a nossa própria vacina. E agora eu fico sabendo, graças a uma reportagem do jornal O Estado de Minas, né, que sim, nós estamos chegando à vacina brasileira. E sabem por quê? Uma, que a gente tem que dominar o ciclo, né, o ciclo todo dessa vacina, para não ficar dependente dos outros, né, da vontade de um ou de outro, ou da burocracia de um ou de outro. E outra, e principalmente por isso, que se tiver uma cepa brasileira, como já foi detectada até no Japão, de alguém que veio de Manaus, né, tendo uma cepa brasileira, a gente não vai encontrar a cepa brasileira no produtor lá na Europa ou na Ásia. Vai ter que encontrar aqui mesmo, para a vacina ser mais eficaz. Então, sob o estímulo e o contrato e a licença da Anvisa, Ministério da Ciência e Tecnologia, mais CNPq, mais FINEP, que financia, estão sim estudando a vacina brasileira na Universidade de Minas Gerais, na Universidade de Viçosa, no Instituto René Rachou, que é a Fiocruz Minas, no INCOR, lá do Dr. Jorge Calil, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é da USP, na Universidade Federal do Paraná, de várias formas, né? É a tradicional, com partículas de vírus, ou com vírus atenuado, ou pegando como vetor o vírus de influenza, ou vírus, ou como base a vacina da febre amarela, né? Enfim. Há um progresso, sim, na vacina. E falando ainda sobre pandemia, saíram os resultados em 36 municípios gaúchos que fizeram um acordo com o Ministério Público e as prefeituras distribuíram o tratamento precoce. Despencaram as internações e as mortes. Talvez por isso o prefeito de Porto Alegre tenha decidido distribuir também o tratamento precoce, embora o PSOL tenha entrado na justiça para que as pessoas não se tratem, né? É uma coisa incrível. E o resultado divulgado agora mostra, por exemplo, que na região fora de lá, dessas 36 prefeituras, o índice de mortes é 64 por 100 mil. Mas na região que aplicou o tratamento precoce, caiu para 26 por 100 mil. Né? Então, caiu para bem menos da metade. E as internações, que eram de 89 por 100 mil, no município, por exemplo, foi de 25 por 100 mil. Então, há, sim, resultados. Eu fico me perguntando, né, será que nos hospitais estão fazendo na anamnese, né, ou seja, perguntando para o paciente se o paciente usou tratamento precoce, se o paciente fez profilaxia, né, prevenção. Isso é essencial, porque a ciência é isso. Ciência é observação. Ciência é ver o que dá certo e o que dá errado, e depois fazer o que dá certo. Né? Embora a clínica é soberana, mas a ciência é isso, sempre foi assim, né? na busca. Bom, uma outra questão que eu queria falar para vocês aí, a gente falou tanto de eleição americana e Biden e Trump e tal, e agora tem eleição na pátria-mãe, no nosso Portugal, que nos deu origem. Né? Viramos um país por causa de Portugal. E teve eleição em Portugal ontem, mesmo com a pandemia, e a segunda onda lá está forte, mas está sendo reeleito o presidente de centro-direita, o Marcelo Rebelo de Sousa. Né? Eu estou registrando isso aqui porque eu não vejo que a eleição nos Estados Unidos deva merecer muito mais atenção do que da nossa pátria-mãe. Né? Aí do que publicam e tal. Né? Aliás, só fica aqui o registro para a gente pensar a respeito. Né? A opinião publicada está cada vez mais distante da opinião pública. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia.
Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.